Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Meu amigo, minha amiga, você é um dos campeões que nós estamos preparando por todo o território brasileiro. Pode acreditar nisso, você será um vencedor. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem. É um assunto muito cobrado nos concursos públicos, um assunto de muita, digamos assim, muita expansão, porque existem vários testes, é muito explorado mesmo. E, galera, muito simples de ser resolvido. Basta algumas dicas, alguns detalhes, algumas observações. Se você estiver antenado nisso que nós vamos falar, você vai resolver com muita tranquilidade os exercícios envolvendo porcentagem. Então, vem comigo para darmos início à nossa aula aí, falando sobre porcentagem, galera. Então, nós temos aqui o seguinte. O que a gente vai ver nessa aula? Nós vamos dar o conceito do que é a porcentagem e vamos resolver exercícios envolvendo porcentagem, ok? Então vamos lá inicialmente falando o que é uma porcentagem. Galera, você que não assistiu a nossa aulinha de razão, eu recomendo você, antes de acompanhar o estudo da porcentagem, que você assista a nossa aula sobre razão e sobre proporção, porque elas são base na compreensão do que nós vamos falar aqui. Tranquilinho? Bom, porcentagem, galera. O que é a porcentagem, professor? Porcentagem é uma razão. É uma razão na qual o denominador é 100. Nós chamamos isso de razão centesimal, ok? Por quê? Porque o denominador é 100. Até a origem do nome, né? Porcentagem, por 100, ok? Dividido por 100. Bom, como que nós fazemos a representação disso? Dessa forma, x é um número qualquer. X sobre 100, tá? Isso é uma porcentagem, estou dividindo por 100. A representação simbólica é através desse símbolozinho aqui, ó. Duas bolinhas com um pauzinho no meio, ok? Não pense besteira, tá? Isso aqui é o símbolo de porcentagem. X%. E é assim que nós fazemos a leitura. X%. Tranquilo? Onde x é chamado de taxa de porcentagem. Ou seja, esse valor que está aqui é atribuído a ele a nomenclatura de taxa de porcentagem. Tranquilo? Bom, dependendo da situação, a porcentagem ela pode aparecer de três formas. Ela pode aparecer na forma de porcentagem, tá? Pode aparecer na forma de porcentagem. Ela pode aparecer na forma fracionária e ela pode aparecer na forma decimal. Então, prezado aluno, você tem só que estar atento em qual das formas o exercício ou o teste está pedindo. Como que eu sei isso, professor? Verificando as alternativas. Vai ter exercícios de porcentagem que a resposta vai ser decimal, vai ter exercícios que a resposta vai ser fracionária e vai ter exercícios que você tem que representar na forma de porcentagem mesmo, na forma percentual. Então, fiquem atentos com relação a isso. Agora é importante que você entenda as transformações. Olha só, eu tenho aqui como exemplo 52%. Isso aqui é uma taxa, está representado na forma de porcentagem. Isso aqui pode ser representado também na forma de fração. Como que eu represento isso? 52 sobre 100. Então eu tenho uma taxa de porcentagem representada na forma fracionária. Professor, e se eu quiser representar na forma decimal? Aí divide 52 por 100. 0,52. Então, olha aqui, ó, forma percentual, forma fracionária e forma decimal. 8%, mesma coisa, ó. 8 por 100, fração, e 0,08 decimal. Todos eles querem dizer a mesma coisa. É simplesmente formas diferentes de representar. E você tem que estar atento nesses detalhes, ok? Observe o seguinte, galera, que para transformar a fração de número decimal, basta dividir por 100. É simples. E a divisão por 100, ela é muito simples de ser feita, porque é só andar 2 casas da direita para a esquerda. Olha aqui, ó. Andar 2 casas para a esquerda, eu transformo para decimal. Beleza? Bom, como que eu calculo a porcentagem
em cima de alguma grandeza. É muito simples esse cálculo, galera. Olha só o exemplo aqui. Calcular 45% de 2.600 pessoas. Para nós fazermos o cálculo da taxa de porcentagem de um determinado valor, quanto que essa taxa representa, é muito simples. Basta multiplicar e dividir. É uma aplicação direta. Então, como eu quero encontrar 45% de 2.600, basta eu pegar 45, multiplicar por 2.600 e dividir por 100. É assim que eu encontro o valor que 45 representa de 2.600. Então, olha só, 45 vezes 2.600 dividido por 100, fazendo isso, multiplicando 1.170 pessoas. Pronto, está resolvido. Tá? Multiplica e divide. Ah, professor, o senhor dividiu, depois multiplicou. Tanto faz, a ordem aqui não importa. Aqui, como tem 2 zeros e eu tenho 100 aqui embaixo, facilita essa simplificação. Então, eu dividi aqui, ó, 0, 0, eu simplifiquei 0, 0, 0, 0. E aí sobrou 45 e 26. Só multiplicar. Pronto, 1.170 é o valor que representa de 45% de 2.600. Viram como é simples e direto? Um outro exemplo. Calcular 3% de 5.000. Mesma situação. É 3 vezes 5.000 dividido por 100. Pronto. 3 vezes 5.000 dividido por 100. Mais uma vez eu optei em simplificar o zero. Sempre que tiver 2 zeros, eu simplifico. Facilita. Então vai ficar 3 vezes 50. E 3 vezes 50, galera, é quanto? 150. Então 3% de 5.000 reais é 150 reais. Tranquilinho? Estão compreendendo aí o contexto? Bom, essa observação aqui é muito importante. 100% de um valor será sempre o próprio valor. Calcular 100% de 20 é 20, galera. Calcular 100% de 50 é 50. 100% de um valor é sempre esse valor. Não vai mudar. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos por um exemplo aqui, ó. O valor em reais do imposto territorial cobrado num condomínio fechado é calculado como 1% do quadrado da área do terreno em metros quadrados. Assim, um terreno de 800 metros quadrados pagará 1% de 800 ao quadrado, isto é, R$ 6.400. Desejando diminuir ao máximo esse valor, o proprietário resolveu desmembrar esse terreno em 2 lotes menores. Com isso, a redução do seu imposto foi de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Galera, esse teste, esse exercício, ele requer assim, um certo cuidado na sua leitura. Ele fala que existe um imposto territorial, que é o que a gente chama de IPTU, tá? E esse imposto é de 1% do quadrado da área do terreno. Então eu tenho a área, eu pego o valor da área e elevo ao quadrado. O resultado que der, eu calculo 1% desse valor, é o valor do imposto. E aqui ele está dizendo que um terreno de 800 metros quadrados, cuja área é 800, o valor do imposto vai ser quanto? Pega 800, eleva ao quadrado, 800 vezes 800, e calcula 1% desse valor. Deu 6.400. Então, o valor do imposto é 6.400. Bom, o objetivo é diminuir esse valor. Aí o proprietário pensou assim, vou dividir em 2 lotes menores, de tal forma que eu pague o menor valor de imposto possível. E o menor valor de imposto vai ser quando eu tiver a menor área. Então, como eu tenho 800 metros quadrados, eu posso dividir ele em 2 terrenos de 400. Eu vou dividir em 2 terrenos de 400. Dividindo em 2 terrenos de 400, eu vou ter o menor valor, tá? Porque eu tenho que somar os 2 impostos. Eu tenho que somar eles. Então, vai ficar assim. Como o terreno era de 800, agora eu vou considerar que cada terreno tenha 400 metros quadrados. Dessa forma, o valor do imposto vai ser 1% de 400
elevado ao quadrado. Bom, 400 ao quadrado, galera, é 400 vezes 400. E 400 vezes 400, 4 vezes 4, 16. Eu vou encontrar 160 mil. Como que eu calculo 1% de 160 mil? É isso daqui vezes 1 dividido por 100. Ou seja, simplifica 2,0 com 2,0, eu vou ter 1.600. 1% de 160 mil é 1.600. Como são 2 lotes, então o imposto vai ser de 2 vezes 1.600. O imposto vai ser de 3.200. Bom, galera, mas quanto que ele estava pagando antes? 6.400. Quanto que ele vai pagar agora? 3.200. 3.200 em relação a 6.400 é o quê? Não é a metade? Então a redução foi de 50%. Resposta letra D, 50%. Tranquilinho? Captaram aí? Beleza, né? Vamos por mais um exemplo. Olha só essa outra situação. Nas eleições do dia 1º de outubro passado, dos eleitores que compareceram às urnas em uma determinada cidade, 29% deles votaram para prefeito no candidato U. 36% votaram no candidato V. E 25% votaram no candidato W. E os 20 mil eleitores restantes votaram em branco ou anularam seus votos. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de eleitores que votou no candidato V foi. Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta. Bom, galera, como que vai ficar isso? Observem que o total de eleitores, o total é sempre representado por 100%. Não podemos esquecer isso. Quando a gente fala de total, nós estamos referindo a 100% de um determinado valor, ok? Então, quando eu falo em 100% dos eleitores, eu estou no total dos eleitores. O exercício me deu percentuais aqui. Ele disse que 29% votaram no candidato U, 36% no V e 25% no W. Então eu tenho essas relações. Eu vou colocar aqui, ó. 29% votou no candidato U, 25%, 36% no candidato V e 25% no candidato W. Ok? Eu tenho esses percentuais aí de eleitores. E restaram 20 mil eleitores. A pergunta é quantos votaram no candidato V? Então vamos lá. São 20 mil eleitores o total. 20 mil eleitores que votaram em branco ou nulo. Ok? Os demais votaram nesses candidatos aqui. Galera, eu sei que o total de candidatos é 100%. Se eu somar esses valores, 29 mais 36 mais 25, vamos ver quanto que dá? 9, 6, 15. 15 com 5, 20. Ficou 0 e vão 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Ou seja, 90% dos eleitores votaram em um dos 3 candidatos, ou U, ou V, ou W. E 10% não votaram. Como ficaram 20 mil eleitores sem votar, qual é a conclusão que eu tiro? De 90% para 100%, está faltando quanto? Está faltando 10%. Então, 10% são os que votaram em branco ou nulo. Dessa forma, o total de eleitores, eu vou representar por X. Então, a minha regrinha fica assim. X é 100% dos eleitores, ok? Que é o total dos eleitores. 20 mil representa 10% desses eleitores, porque a gente viu que só faltou 10.
Multiplicando o cruzado aqui, eu vou chegar à conclusão que x é igual a 20.000 vezes 100 dividido por 10. Simplificando aqui o zero, x vai ser igual a 200.000 eleitores, ok? X é igual a 200.000. Então, quantos eleitores foram votar? 200.000 eleitores. Aí o exercício falou, e ele pergunta, quantos eleitores votaram no candidato V? Aí eu vou aqui, ó, candidato V, 36% votaram em V. Então, para descobrir quanto que isso representa de eleitores, é só calcular 36% de 200.000. Como que eu acho isso? 36 vezes 200 dividido por 100. Então, V vai ser igual a 36 vezes 200.000 dividido por 100. Olha aqui, 2 zerinho, 2 zerinho. Ficou 2.000 vezes 36. 2 vezes 36, 72. Então, 72.000 eleitores votaram no candidato V. Pronto, está respondido. Viram, galera, como é tranquilo a resolução? Assim, com muita calma, leia o exercício, tenta interpretar, entender, verifique a pergunta. A partir da pergunta, você vai fazer uma análise de quais são as informações que você precisa e quais são as informações que o exercício te dá. E a partir daí, você vai desencadear uma linha de raciocínio para resolver o teste. Tranquilo? Belezinha? Bom, então está aqui, está resolvido, 72.000 eleitores. Bom, nós já falamos o que nós precisávamos falar a respeito de porcentagem. A partir de agora, vamos resolver alguns exercícios envolvendo esse conhecimento. Alguns exercícios que já foram até cobrados em concursos. Outros não, mas são bem parecidos com os mais variados concursos das mais variadas bancas aí. Enfim, nós vamos fazer um teste procurando despertar em você o raciocínio necessário para desenvolver bem exercícios de porcentagem. Primeiro exercício. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, quanto João vai pagar no total? Galera, veja bem, é muito importante a gente compreender no primeiro momento a pergunta. A pergunta quer dizer quanto o João vai pagar no total, ou seja, ele quer saber o valor a prazo. Qual é o valor a prazo? Então a recomendação agora é o seguinte, como você já recebeu as orientações iniciais, peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer esse teste sozinho, na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar. Belezinha, galera? Mas tenta fazer, tenta desenvolver uma linha de raciocínio aí. Então vamos lá. Nós sabemos que o preço à vista é de 1.500 e que o total a prazo é 15% maior do que o valor à vista. E a pergunta é quanto que ele vai pagar, já que ele resolveu comprar a prazo. Então é um exercício relativamente simples. Então vamos lá. Eu tenho que o valor à vista é de 1.500. Então está aqui, ó, 1.500, ok? Valor à vista. O exercício falou que o valor a prazo fica 15% maior que isso. Aí, então, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu encontro 15% desse valor e somo mais os 1.500, ou eu faço uma regra de 3 da seguinte forma. X representa... 1.500, que é o valor à vista, representa 100% do valor da TV. X, que é o valor a prazo, é 15% maior que esse valor, porque ele falou que é 15% maior. Então, 15% maior de 100 é 115. Então, o valor a prazo vai ser 115%. Multiplicando cruzado, eu vou ter que x é igual
a 1.500 vezes 115, tudo isso dividido por 100. Para dividir por 100, nós simplificamos aqui o 0 com 0, então x vai ser igual a 15 vezes 115. Então vamos fazer essa conta aqui para ver quanto que dá. Olha só, 115 vezes 15. Olha só, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Somando eu tenho 5, 7, 5, 12, vai 1, 5, 6, 7, 1. 1.725. Então, de acordo com as alternativas que nós tínhamos, a resposta é letra C, 1.725, que é a alternativa que nós tínhamos aqui, ó. 1.725. Resposta letra C. Tranquilo, fizemos direto, acabou, está resolvido o exercício. Ok? Acertou, galera? Acertou, parabéns. Se não acertou, também não é motivo para ficar triste, não. O ideal a pergunta é, você entendeu a resolução que eu fiz? Ah, entendi. É assim que eu tenho que pensar então. Pronto. Você está aprendendo o caminho das pedras, mas você tem que treinar, ok? Exercício 2. Olha só no 2 aqui, o que nós temos? A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente... Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta. Aqui está o quadro informando o total de jogadores que foram pesquisados e qual é o percentual referente qual é a quantidade referente a cada série, né, de estudo aí que eles possuem. Tranquilo? E a pergunta é o percentual dos jogadores que têm o ensino médio, que concluíram o ensino médio. Concluíram, tá? Porque eu tenho aqui ensino fundamental incompleto, não concluíram. Fundamental completo, médio incompleto, médio completo e superior incompleto, ok? Bom, então vamos lá para a resolução desse teste aqui. Galera, dá uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aqui. Bom, vamos lá. Quero chamar sua atenção para a pergunta. Olha só. De acordo com esses dados, o percentual de jogadores que concluíram o ensino médio. Galera, esse teste muita gente errou. Por que errou? Por uma simples falta de atenção. Veja bem o que está escrito. Concluíram o ensino médio. Aí eu olho para o quadro informativo, eu tenho a seguinte situação. Ensino médio completo, 54, beleza. O aluno pegou 54 e encontrou quanto que isso representa em termos percentuais de 112. E encontrou a alternativa aqui e achou que estava certo. Errado. Galera, pergunto para vocês, quem concluiu o ensino médio? É só quem tem o médio completo ou quem tem o superior incompleto? Galera, quem tem superior incompleto é porque concluiu o ensino médio. Então eu não posso deixar de observar que eu tenho 14 aqui. Esse foi o grande erro nessa questão. O aluno considerou só os 54 e esqueceu do 14. Quando na verdade não é 54, é 54 mais 14, porque quem tem superior incompleto é porque tem o ensino médio completo. Captaram aí? E a pergunta é, ensino médio, concluíram. Dessa forma, olha só,
como que vai ficar? São 112 jogadores, nós temos que concluiu o ensino médio, nós temos 54. Superior e completo, nós temos 14. Total, 68. Quantos jogadores foram pesquisados? 112 jogadores. Então, para encontrar quanto que isso representa de 112, regrinha de 3, simples e direta. Ó, 112 está para 100%, 68 está para x. Multiplica-se cruzado, nós temos que x é igual a 68 vezes 100 dividido por 112. 68 vezes 100 vai dar 6.800. E 6.800 dividido por 112, vamos fazer a continha aqui, ó, fazer bem aqui no alto, ó, 6.800 dividido por 112. 680 vai dar 6. 6 vezes 112, 672. Subtraindo aqui dá 8, 9 tira 7, 2, aliás, 7 tira 7, 0 e 6. Aqui vai dar 8. Abaixo o 0, 80. 80 não dá para dividir, 0 no quociente. Então eu tenho 60. Para continuar a conta, eu coloco vírgula e acrescento o 0. Bom, ficou 800 dividido por 112. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 112 vai dar 784. Subtraindo dá 16. Então eu tenho 60,7. Como é um valor aproximado, já é o suficiente para encontrar a alternativa de resposta. Então olhem para cá. Eu tenho como alternativa aqui 14, 48, 54, 60 e 68. Como eu encontrei 60,7, está mais próximo de 60%, resposta letra D. Pronto, está resolvido o teste. Tranquilinho? Viram aí? Então, qual é a sacada desse teste? A sacada é que você tem que observar que ele pede para você ensino médio completo, e aí você tem que somar obrigatoriamente quem tem o médio e quem tem o superior completo. Essa é a grande sacada desse exercício. Foi aí que pegou muita gente. Aí você fala, professor, isso é pegadinha. Não é pegadinha. Galera, as bancas são muito sérias. Elas não promovem pegadinha. As bancas, elas trabalham de forma que você tem que interpretar o exercício. Então, eu costumo dizer que não tem pegadinha, tem questão mal interpretada. Então, se você não souber interpretar, você acaba incorrendo em erros e erros fatais. Tranquilo? Vamos para mais um teste aí. Uma pesquisa sobre orçamentos familiares, realizada recentemente pelo IBGE, mostra alguns itens de despesa na distribuição de gastos de dois grupos de famílias com rendas mensais bem diferentes. Olha só, renda até R$400, isso aqui é o percentual de despesa que cada um tem. Com renda maior ou igual a 6.000, o percentual de despesa é este, ok? Bom, continuando o exercício. Considere duas famílias, uma com renda de 400 e a outra com renda de 6.000, respectivamente, cujas despesas variam de acordo com os valores das faixas apresentadas naquela tabela. Nesse caso, os valores em reais gastos com alimentação pela família de maior renda em relação aos da família de menor renda são aproximadamente, e aí eu tenho aqui as alternativas de resposta com relação a esse gasto. Detalhe, ele foi específico, gastos com alimentação. E no quadro, ele nos mostra outros gastos, tá? Eu tenho habitação, alimentação, transporte, saúde, educação e outros. Ele quer saber alimentação. Então, alimentação, renda até 400, 33, renda maior ou igual a 6.000, 9%. Ok? Bom, e agora ele pede para comparar o gasto
da família que recebe 6 mil em relação a que ganha 400 reais. Bom, galera, é um exercício relativamente simples. Só que para resolvê-lo eu vou ter que fazer dois cálculos. Eu tenho que saber qual é o percentual de impacto na família de 400 e qual é na família de 6 mil. Quanto que representa esse percentual e comparar, ok? Então vamos lá para resolver esse exercício. Eu tenho aqui a tabela que retrata o gasto com alimentação. Então eu vou destacar. Está aqui, ó, alimentação 33% para 400 e 9% para 6 mil. Então vamos lá. Na renda de 400, nós temos o seguinte. Ele gasta 33% em alimentação. Como que eu vou descobrir quanto que isso representa? Então a alimentação desse cara vai ser 33% de 400. Ou seja, 33 vezes 400 dividido por 100. Então, 33 vezes 400 dividido por 100. Cortando zerinho, 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 zerinho. 4 vezes 33. O que tem o menor salário gasta com alimentação o equivalente a 4 vezes 33, R$132. Ok? 4 vezes 33, 132. Pronto. Encontrei o de renda de 400. Agora eu vou fazer do de renda de 6 mil. O exercício falou que, de acordo com a tabela, o de 6 mil gasta 9% da sua renda com alimentação. Então vai ficar 9 vezes 6 mil dividido por 100, 9%, cortando zerinho com zerinho, 9 vezes 6, 54. Então ele gasta com alimentação, 9 vezes 6, 540. Está aqui, ó. Um gasta 132 e o outro gasta 540. Aí, de acordo com as alternativas de resposta, nós tínhamos lá as seguintes relações. Ó, nós tínhamos a seguinte relação. O de maior renda em relação ao de menor renda, tá? É 10 vezes maior? Não, não é 10 vezes maior, porque se eu pegar 132 e multiplicar por 10, vai dar 1.320. E ali é 540. Então não é. 4 vezes maior. 4 vezes maior, vamos ver se é isso? Só pegar 132 vezes 4. Vamos lá? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4. 528. Ó, galera, chegou bem próximo, né? 528 e 540. Então, é aproximadamente 4 vezes maior. Está bem próximo. Mas, mesmo assim, vamos comparar as outras alternativas, para ver se, de fato, essa é a mais próxima. Letra C, equivalentes. Eles não são equivalentes. Equivalentes é que se eles tivessem o mesmo valor. Eles não têm o mesmo valor. Letra D, 3 vezes menor. Bom, não é 3 vezes menor, porque se eu pegar 540 e dividir por 3, eu vou encontrar aqui, ó, 180. E aqui é 132. Então não é 3 vezes menor. Então está errado, não é a letra D. E na letra E fala 9 vezes menor. 9 vezes menor é 540 dividido por 9. 540 dividido por 9 é 60. Também não é 9 vezes menor. Então, de fato, a única alternativa que chega mais próxima aí é exatamente a letra B, porque 4 vezes 132 dá 528, e 528 é um valor que está bem próximo de 540, resposta, como ele fala, aproximadamente, então 4 vezes maior. Tranquilinho? Beleza? E aí está resolvido aí esse teste. Observe, galera, que simples cálculo de porcentagem, mas que o exercício contextualizou, trouxe tabela, então requer observação e cuidado. Mas a aplicação é muito simples, é uma aplicação simples e direta, tá? Que você com certeza consegue fazer, é só tomar cuidado. Ok?
Vamos para mais um teste aí. Numa pesquisa de opinião feita para verificar o nível de aprovação de um governante, foram entrevistadas 1.000 pessoas que responderam sobre a administração de uma cidade, escolhendo uma e apenas uma dentre as possíveis respostas. Quais eram as opções? Ótima, boa, regular, ruim e indiferente. O gráfico mostra o resultado da pesquisa. Vamos lá, continuação. Este foi o gráfico que deu o resultado da pesquisa feita. De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que o percentual de pessoas que consideram a administração ótima, regular ou boa é de... E aqui eu tenho as alternativas de resposta. Bom, peço para você dar uma pausa, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí, ok? Bom, vamos lá então. Galera, quantas pessoas foram pesquisadas? 1.000 pessoas, tá? O exercício falou que foram 1.000 pessoas pesquisadas. Então nós temos o seguinte, está aqui o gráfico que mostra o resultado da pesquisa. Lembrando que esses valores aqui representam a quantidade de pessoas que responderam. E a pergunta é quanto que isso representa em termos de percentual. Qual é o percentual que isso representa? Então, ele disse o seguinte, ele quer saber com relação às pessoas que responderam ótimo, bom e regular. Então, eu preciso saber qual é a quantidade de pessoas que responderam isso. Ótimo, 130. Então, está aqui, 130. Bom, 520. Então, está aqui, 520. Regular, 190. Fazendo essa soma, 3, 5 com 9, 14, vai 1, 2, 7, 8, 840. Ou seja, 840 pessoas responderam ótimo, bom ou regular. Tranquilo? E aí, como foi feita a pesquisa com 1.000 pessoas, é só fazer uma regrinha de 3. 1.000 pessoas representa 100% de satisfação ou de resposta, 840 representa X. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que 840 vezes 100 dividido por 1.000. Cortando zerinho, 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 84. X igual a 84%. Não precisava fazer, né? 840 mil é 84%. Eu já enxerguei logo isso. Claro, não precisava fazer. Mas eu tenho que mostrar para vocês que de fato a resposta é essa. Mas se você compreende e tem essa visão de que 840 em relação a 1.000 é 84%, você já podia marcar a resposta correta. Até porque trata-se de uma resposta objetiva e você não é obrigado e nem precisa mostrar a resolução. Só tem que marcar correto. Então, dentre as alternativas que nós tínhamos lá, resposta letra D, 84%. Tranquilo? Então, vamos para mais um aí, mais um teste. Bom, nesse teste nós temos o seguinte, ó. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos, 20% abaixo do preço original. Beleza. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Tá? Então vamos entender o exercício. A loja remarcou os preços. Ela deu um desconto de 20% no preço da etiqueta lá do valor original do produto. Mas, quando essa pessoa chegasse ao caixa, se ela tivesse o cartão Fidelidade, além desse desconto que já tinha sido dado, ela ganharia mais 10%. É isso que disse até agora. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação dos preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Continuando.
Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a sua economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Bom, tá aqui as alternativas. 15, 14, 10, 5 e 4. Peço para você, prezado aluno, pare o vídeo, tente fazer, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Tranquilo? Bom, então vamos lá. O exercício falou que o valor da compra era de R$50. O produto custava R$50 antes da remarcação. E na remarcação, o desconto foi de 20%. Tá? E se ele tiver o cartão, mais 10. Então vamos lá. Preço do produto. Produto. O preço do produto custa R$50. Está aqui, ó. Ok? Como esse produto sofreu um desconto de 20%, ele passou a custar quanto? É simples. 50 está para 100%. X está para 80%. Por que 80%, galera? O exercício não falou que ele teve um desconto de 20%? Se o preço do produto era 100% e ele teve um desconto de 20%, 100 menos 20, 80%. Então o produto passou a valer só 80%. Então para saber quanto que isso custa, é só multiplicar cruzado. Quem vai ser X? 50 vezes 80 dividido por 100. Cortando zerinho, 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 5 vezes 8, 40. Então, esse produto que custava R$50 passou a custar R$40. Agora, esse cliente pagou R$40. Não é isso? Pagou os 40, porque ele não tinha o cartão fidelidade. Mas o exercício disse o seguinte: caso ele tivesse o cartão fidelidade, de quanto seria a sua economia? É isso? Caso ele tivesse o cartão fidelidade, a economia adicional ao efetuar a compra seria de... Veja bem, galera, ele quer saber o valor da economia. Ele não quer saber quanto que ele vai pagar. Ele não quer saber quanto que ele vai pagar, ok? Bom, então vamos lá. O valor é R$40. Se acaso ele tivesse o cartão fidelidade, ele teria mais 10% de desconto. Então é só pegar 40, multiplicar por 10 e dividir por 100. Cortando zerinho com zerinho, 4 vezes 1, 4. Ou seja, se ele tivesse o cartão fidelidade, ele iria economizar mais R$4. Ok? E aí, de acordo com as alternativas de resposta, nós temos lá, resposta letra E, R$4. Tranquilo? Vamos para mais um teste aí. Bom, temos o seguinte aqui. Uma loja de roupas recebeu uma remessa de 350 camisas e 150 calças. Das peças recebidas, 8% das camisas estavam sem um dos botões e 6% das calças tinham problemas com o zíper. O total das peças com defeitos representa, em relação ao total de peças recebidas, uma porcentagem de 10, 9, 8, 7 ou 6,5. As alternativas de resposta. Então vamos lá, dá uma pausa, tenta resolver. Na sequência, acompanha a resolução desse teste que nós vamos dar aí. Tranquilo? Bom, o que eu preciso estar atento aqui? Primeiro, ao total de produto recebido. Eu tenho dois tipos de produto. Eu tenho camisa e tenho calça. Ok? Camisas e calças. 350 camisas e 150 calças. Então eu vou anotar aqui do lado. Camisas, 350. Calças, 150. Ou seja, qual é o total de produtos que eu recebi?
350 mais 150 vai dar 500. Então, eu recebi um total de 500 produtos entre camisas e calças. Beleza. O exercício falou que 8% das camisas estavam com defeitos e 6% das calças. E a pergunta é, quanto que o total de peças com defeitos representa em relação ao total de peças recebidas? Então, 8% das camisas e 6% das calças. Nós vamos ter que fazer esse cálculo. Quanto que representa 8% de 350? Então, as camisas com defeito vai ser 8 vezes 350 dividido por 100. Cortando aqui, eu vou ter 8 vezes 35. 8 vezes 35 vai dar 280. 280 dividido por 10, 28. Então, eu tenho, total de camisas com defeito, eu tenho 28 camisas com defeito. Tranquilo? Agora eu vou descobrir quantas calças com defeito eu tinha. Calças com defeito. Então, vamos lá. As calças é 6% de 150. Então, é 6 vezes 150 dividido por 100. Simplificando aqui, 6 vezes 15 é 90. 90 dividido por 10, isso é igual a 9. Portanto, quantas calças eu tinha com defeito? 9 calças de um total de 150. A pergunta é, qual é a porcentagem que representa as peças com defeito do total de peças que recebeu? Agora eu somo. Quantas peças com defeito eu tenho? 28 mais 9. 28 mais 9, 37 peças com defeito. Ok? Como que eu descubro o percentual que 37 representa de 500? É só fazer uma regrinha, ó. 500 está para 100%, 37 está para X. E multiplico o cruzado. Quem vai ser X? Vai ser 37 vezes 100 dividido por 500. Fazendo essa divisão, ó, corta 0, 0, 0, fica 37 dividido por 5. E 37 dividido por 5, olha só, 37 dividido por 5 vai dar 7. 5 vezes 7, 35, para 37, 2. 24, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Ou seja, 7,4%. Então, está aqui o percentual que representa a quantidade de peças com defeito sobre o total de peças que foram adquiridas. 7,4% das peças vieram com defeito. Então, dentre as alternativas que nós tínhamos, tá? Dentre as alternativas de resposta, nós temos letra D, 7,4. Tranquilo? Belezinha? Está respondida aí a questão. Beleza, galera? Bom, vamos para mais um teste aí. Agora nós temos um da FCC, Fundação Carlos Chagas, também exercício de porcentagem. E aí esse exercício diz o seguinte, ó. Em agosto de 2006, Josué gastava 20% do seu salário no pagamento de aluguel de sua casa. A partir de setembro de 2006, ele teve um aumento de 8% em seu salário e o aluguel de sua casa foi reajustado em 35%. Nessas condições, para o pagamento do aluguel após os reajustes, a porcentagem do salário que Josué deverá desembolsar mensalmente é... Galera, aí eu tenho as alternativas de respostas aqui. Esse exercício, nós podemos fazê-lo utilizando algum artifício matemático. Como assim, professor? Como um artifício matemático? Eu posso supor que o salário dele tinha um determinado valor aí e atribuir um valor para o salário dele.
E a partir disso, eu fazer o cálculo aqui. Professor, mas eu posso dar qualquer valor? Pode, porque é proporcional. Qualquer valor que você der e fazer o cálculo de acordo com os reajustes que está sendo informado, você vai conseguir encontrar a mesma resposta. Ok? Essa é uma forma de você fazer. A outra seria atribuindo um valor literário, X, e também fazendo esse cálculo. Ok? Então você tem duas alternativas aí. Eu acho bastante prático dar o valor para resolver isso daqui. Tá? Então vamos lá. Ele paga 20% do seu salário no pagamento de aluguel. Ok? Então eu posso partir do princípio que o salário dele era, por exemplo, R$100, ou poderia dizer que é R$1.000, tá? O salário dele é R$1.000. Vamos pegar 1.000? Vamos pegar 1.000. Então o salário dele, R$1.000, salário. 1.000. Eu atribuí um valor qualquer, tá? Ele gastava 20% do seu salário no pagamento do aluguel, ou seja, 20% de 1.000, o aluguel vai ser de 20% de 1.200. Então ele gastava R$200 com aluguel. Tranquilo? O que aconteceu? A partir de setembro, ele teve um aumento de 8% em seu salário. Então o salário dele, que era 1.000, aumentou 8%. Vamos saber quanto que isso representa? Então agora, e o aluguel foi reajustado em 35. Aí ele pergunta, nessas condições, para o pagamento do aluguel após os reajustes, a porcentagem do salário que Josué deverá desembolsar mensalmente é. Então ele quer saber agora qual é o novo percentual que o aluguel vai representar sobre o salário dele depois do reajuste. Bom, vamos lá. Reajuste de salário. Reajuste salarial. Foi de 8%. Então ele passou a receber 8% a mais. Se ele passou a receber 8% a mais, a gente faz aqui, calcula-se 8% de 1.000, 8% de 1.000, que a gente sabe que é só multiplicar 8 vezes 1.000 e dividir por 100, vai dar 80, então o salário dele vai ser de R$1.080. Somando, né, porque isso aqui foi reajuste, aumentou o salário em 8%. Então 8% de 1.000 é 80, 80 mais 1.000, 1.080. Então ele passou a ter um salário de R$1.080. O aluguel era quanto? 200. Então, reajuste do aluguel. Reajuste do aluguel. O aluguel era 200, aumentou 35%. Então, eu tenho que saber quanto que é 35% de 200. Vamos lá, 35 vezes 200 dividido por 100 vai dar 70. Então, 70 mais 200, R$270. Então, o aluguel passou para 270 e o salário dele para 1.080. Agora, a pergunta é, quantos por cento representa esse reajuste, o aluguel, o novo valor do aluguel, em relação ao salário, ok? Para você que ficou na dúvida como que eu encontrei esses valores, é só fazer uma regrinha, ó. 1.000 representa 100%. X representa 8. Multipliquei cruzado. Então, eu encontrei aqui que X é igual a 8 vezes 1.000 dividido por 100. Cortei zerinho, encontrei 80. Bom, se aumentou 80, então o salário dele passou para 1.080. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. 200, que é o valor do aluguel, é 100%. 35% de 200 é X. Multipliquei cruzado também. Encontrei que X é igual a 35 vezes... desculpa aqui. Eu quero saber X. X está para 35, que é o valor da porcentagem, que eu preciso saber. Então vai ficar 35 vezes 200 dividido por 100.
corta zerinho, 2 vezes 35, 70. Então, se era 200 e aumentou 70, passou para 270. Só para você entender de onde surgiu esses valores ali. Bom, agora como que eu vou saber quanto que esse percentual representa do outro? Também fazendo uma regrinha de 3, galera. Vou apagar aqui, ó. Eu vou dizer que o salário dele, 1.080, isso aqui representa 100%. Tranquilo? 270, que é o valor que ele gasta em aluguel, representa X%. Multiplicando cruzado, eu vou ter que X é igual a 270 vezes 100 dividido por 1.080. 270 vezes 100 vai dar 27 mil. 27 mil dividido por 1.080. Aqui eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho, vai ficar 2.700 dividido por 108. Vamos fazer aqui, vou apagar esse lado. Então agora nós temos o seguinte, ó. 2.700 dividido por 108. Ok? Vamos fazer essa conta, ó. 2.700 dividido por 108. Vou pegar o 270, vai dar 2. 2 vezes 108 é 216. Coloca aqui embaixo. Subtrai. 10 tira 6, 4. 6 tira 1, 5. 0. 54. Abaixo, o 0 ficou 540. Isso aqui vai ser igual a 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 0, 4. 5 vezes 0 é 0, com 4 fica 4. 5 vezes 1, 5. 540 menos 540, 0. Ou seja, 2.700 dividido por 108 dá exatamente 25. Conclusão, X igual a 25%. Galera, qual era a pergunta que nós tínhamos lá? A pergunta era a seguinte. A pergunta era, nessas condições, para o pagamento do aluguel após os reajustes, a porcentagem do salário que Josué deverá desembolsar mensalmente é... Aí aqui as alternativas de resposta. Então a resposta 25%. Ou seja, Josué vai ter que tirar 25% do seu salário para pagar o aluguel. Professor, mas vai dar R$270? Depende, se o salário dele for 1.000 é 270. Mas se o salário dele for outro valor, vai ser 25% desse valor. Por isso que eu disse para vocês que vocês poderiam usar qualquer valor. Você pode dar um salário fictício para José. Então é sempre bom você usar múltiplos de 10. 100, 1.000, 10.000. Usar valores assim, que facilita na hora do cálculo. Igual nós fizemos lá. Eu dei 1.000, 20% de 1.000, 200. Então é mais fácil da gente fazer o cálculo e até mais rápido. Posso usar aí esse recurso, professor? Posso. Sempre posso fazer isso? Sempre você pode fazer isso. A outra alternativa seria você... trabalhar com valor fictício, trabalhar com valor literário, tá? Porque se você tem que X é 100%, se aumentou 108%, você vai ter 108% aqui, representando um outro valor aqui, que pode ser um valor Y. E aí eu vou estabelecer uma relação entre eles, ok? E aí fica um pouquinho mais complexo quando trabalha com letra. Dá para fazer? Dá. Eu particularmente prefiro não fazer, mas fica à vontade se você preferir trabalhar com letra. Eu prefiro dar um valor fictício e a partir desse valor eu fazer todos os cálculos necessários aí. Tranquilo? Então a resposta é 25%. Se mudar o salário, muda, o percentual não muda, tá? Vai mudar o valor do aluguel, mas vai ser sempre 25%. Tranquilo? Belezinha, galera? E assim a gente chega aí ao final de mais uma aulinha, galera. Foi um imenso prazer trabalhar com vocês. Galera, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Volto a reforçar.
O estudo da porcentagem é de suma importância nos concursos públicos. É difícil um concurso que não caia assunto referente à porcentagem. Vocês verificaram que a base da resolução é sempre a mesma, tá? Multiplica pelo valor da porcentagem e divide por 100. Qual que é o grande complicador que nós temos nisso daí? É a contextualização. Para isso a gente tem que estar atento, compreender bem o texto, saber a pergunta. Tranquilo? Reforce, estude novamente, refaça os exercícios. Nós acreditamos em vocês. Segue aí as dicas. Deus abençoe, que vocês arrebentem a boca do balão. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Deus nos dá a certeza de estarmos aqui. Galera, um beijo muito forte no seu coração e